Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Ele é o matuto. Ele pega o telefone celular e vende 500 mil toneladas de uma vez só. Alô, tudo bem? Olha, aqui é o Luiz Inácio Lula da Silva, teu amigo, 9 dedos. Escuta, você tá querendo pó? Aham, quanto você quer? Quanto você tem? Eu tenho tudo que você quiser. Eu quero 500 mil toneladas. Para ontem. Por quê? Porque eu comprei do senhor Faru, da máfia albanesa, e o que se meteu nos negócios. Então, claro, vocês sabem que os executores que trabalham a pagamento, eles são freelancer. E eles, quem tem cu tem medo. Principalmente os executores. Então ele chega e diz, porra, estão querendo me matar. E quem está querendo te matar? Porra, é o juiz. Matei muito. E agora ele disse que, eu sei, é queima de arquivo, porque eu matei o que estava no meu lugar. E eu quero sumir, eu quero ir para o Nordeste. Eu quero ter uma fazenda do narcotráfico. São 13 mil fazendas. Só em Roraima. Imagina lá em Belém, no meio do nada, no meio da selva, só tem árvore. Você debaixo das árvores, você não tem o censo de quanta é a população que habita na Amazônia. É uma porrada de gente. Entendeu? Então, eles falaram, escuta, agora nós estamos numa guerra atômica nuclear, os aviões vão passar com bombas atômicas e vão começar a jogar as bombas atômicas, porque eles vêm debaixo das copas, através de laser que diz a temperatura. A única forma que você tem de se abrigar para o laser não te detectar é com o guarda-chuva. Você fica parado com o guarda-chuva, mas sempre você não vai poder estar o dia inteiro com o guarda-chuva. Você tem os caixinhas de sapato da Tesla. Não é necessário o satélite que demora a se posicionar, você tem vários. A Tesla está cheio de caixinha de sapato. Entendeu? E claro, você não pode dispor de B-12 que vai lá jogar bombinha. Não, você tem um satélite que ele, com o raio laser, ele manda e acaba com essa fazenda, acaba com 400, 300 macacos que estão armados até os dentes. Entendeu? Ficou fácil. Então todos eles falaram assim, porra, mas o pó continua aparecendo, tem cocaína doidado. Ou seja, o sujeito que tem a plantação, o sujeito que tem o pó, a cocaína, a papoula, o que tem o haxixe, todos eles têm que plantar na terra, ou tem que fazer subterrâneo, em cavernas. Mas ninguém falou, porra, não, você já era, vai embora, toma teu rumo, tudo bem. E ele saiu fora. Mas ele se estabeleceu na tecnologia da internet. E nós chegamos até ele. 60 agências de inteligência. E temos o nome de todos os matutos.
Um deles, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. E quem é que está administrando o dinheiro do narcotráfico? O Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, a Carmen Lúcia, o Dino, o Fachin, o Zanin, o Zavascki, o André da Federal, do Ministério Público, o Gonê, e todos eles arregimentando e pagando grana pra cacete. Aí eles falaram, porra, olha, deu merda, como é que a gente vai resolver? A gente resolve isso. Vamos mandar um dinheiro forte pro Alcolumbre, pro Hugo Mota, vamos comprar todo o Senado, vamos comprar toda a PGR, as autarquias, e vamos nos estabelecer. Comeram merda. Por quê? Porque o dinheiro já não existe mais. Como? Não tem mais esfinge de dinheiro. A partir do dia 1º de janeiro de 2026, é ordem do Supremo Tribunal Mundial. A moeda não tem características esfinge de identificação. Você ainda não recebeu a moeda forte com lastro ouro. Porra, eu tenho ouro, tô cheio de ouro, tô cheio de diamante, nós vamos fazer lastro diamante, nós vamos fazer lastro ouro, nós vamos fazer lastro de prata. Não, meu amigo. Isso é uma forma efêmera de identificar uma compensação mundial. E quem tem essa compensação mundial extraordinária outorga do Supremo Tribunal Mundial a pedido da China. A China fez o maior escândalo. Eu quero que os Estados Unidos me paguem todos os títulos que eu tenho no meu poder, porque eles não me pagam. Então, por favor, julgue. Então o Supremo Tribunal Mundial falou, vamos julgar. E aí começou. Este título está no nome de Joãozinho das Conga. Joãozinho das Conga vendeu esse título uma vez, e esse outro que comprou vendeu para outro, e hoje ele vale R$20. E quem comprou esse título? Barroso, do Supremo Tribunal Federal. O Barroso comprou um título de face que está escrito lá, $1 milhão, mas em realidade vale R$20, porque já foi pago em vários países, rodou o planeta inteiro. Então, ele estabeleceu no Supremo Tribunal Federal, conjuntamente com os membros do Pleno da Corte, que todas as moedas podres seriam pagas. Porque você não pode dar calote no mercado. E ele, para não segurar o flagrante, passou para bancos, dizendo, olha, eu tenho um título de aqui de $1 milhão que eu vou botar para que seja quitado pelo Tesouro da República Federativa do Brasil. Aí o banco falou, eu não vou te dar $1 milhão, mas eu te dou 500 milhões, tá bom? Tá ótimo. Toma, o título é teu. Mas você vai botar para pagar esse $1 milhão? Com certeza. Então ele procedeu a pagar os títulos e não pagou todos, pagou parcelado, porque não tem dinheiro suficiente, porque a bronca começou a aparecer no sistema financeiro que não é administrado pelo Banco Central, é administrado pelo Agustín Carstens. Mas o Agustín Carstens, ele saiu em junho de 2025. Sim, mas até lá ele pagou, ele mandou pagar, o dinheiro apareceu na conta dos bancos, todo mundo falou, porra, tô com um título de $1 milhão, o outro tô com 3 títulos de $1 milhão, comprei tudo na mão do Barroso, do Supremo Tribunal Federal, moedas podres, até comprei títulos do Jorge Soros, que comprou a Vale do Rio Doce, com títulos podres do Terceiro Reich, que ele fez a Vale e fez toda a maquinária financiada pelo BNDES.
E aí todo mundo, porra, e o BNDES tem dinheiro? Nunca deixou de entrar dinheiro para o BNDES? De onde vem esse dinheiro do BNDES? Quem é que está alimentando o dinheiro do BNDES? Nasce em árvore? Aí todo mundo, Agostinho, você tem dinheiro disponível? Quanto você quer, eu mando. Então, ele manda para a Bolsa de Valores, alegando que o motivo é porque os juros estão muito altos no planeta, e isso faz com que ele tenha um ganho absurdo. Mas o que se gasta na parte de acerto, de comprar os funcionários públicos, espias, sabotadores, que estão empossados em 27 estados, e agora também em Portugal, que Portugal deixou de ser da Europa e passou para ser do Brasil, e todos eles estão apavorados, falam, não, eu saí da comunidade europeia, quem vai administrar vai ser o Brasil. Eu também, a Espanha, Portugal, todo mundo falou, não, nós somos administrados pelo Brasil. E quem é o Brasil para administrar outros países? Os países africanos? Não, eu não quero mais administração francesa, eu não quero mais administração inglesa, eu vou ser administrado pelo Brasil. E quem é que está administrando? Quem é que tem a engenhoca de tudo isto? É o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Então, todo mundo falou, porra! E por quê? Porque eles pegam os títulos de moedas podres e mandam pagar. Títulos que não têm valor nenhum no mercado, que são considerados que não têm valor, porque já foram pagos centenas de milhões de vezes, títulos de 50, 60, 40 anos. Entenderam? Então, os planos Marshall, desde 2017, todos caíram. Então, a Europa ficou exposta. Aí as 60 agências de inteligência falou, e agora o que fazemos? Fica frio, amigo. Espera. Aí todo mundo vai esperar o quê? Você vai ver. Então, eles começaram, olha, Estados Unidos, nós somos da NATO, somos da OTAN, sempre tivemos bom convívio com vocês, Estados Unidos da América, nós queremos dinheiro. Sim, mas para vocês terem dinheiro, vocês têm que me mandar o ouro que vocês têm, acautelado, e em seus porões, e mandar para os Estados Unidos da América. E quem estava nessa jogada? Vocês têm que ver em 2017. Estava quem? O Obama, o Biden, estava os Clinton, estava o Bush, estava o Saidi, estavam os diretores de 17 agências de inteligência dos Estados Unidos da América. Todos comprados. Todos falaram, porra, tô rico. Eu vou pegar esse dinheiro, vou me estabelecer no Brasil, que é uma terra abençoada, que ninguém vai preso, que é o paraíso, todo mundo pode ficar lá, e vou me estabelecer lá, e vou fazer meu feudo. Entendeu? À custa de quem? Do povo brasileiro. E o povo brasileiro não vai reclamar? Não, a gente vai patrocinar as escolas de samba, nós vamos jogar dinheiro para as escolas de samba, nós vamos dizer, olha, você faça da fundação que nós estamos roubando todo o minério, não é? Em Araxá. E aí sai campeã. Beija-flor. Cantando Araxá. Então, todo mundo dizendo, poxa, que maravilha. Mas o jogo, o bicho, os cassinos abriram no Brasil? Não. Por quê? Porque senão seria mais uma atração para haver uma revolta social. Por que revolta social? Porque haveria qualquer um querendo abrir cassino. Se estabeleceriam aqui todos os que têm capacidade financeira
Para quê? Para lavar dinheiro. O cassino só serve para lavar dinheiro. Não deixa rico ninguém. Só deixa rico os cantores, como Frank Sinatra, que Frank Sinatra, ele era um matuto. Ele vendia pó. Ele traficava, ele era o Pablo Escobar da vida. Entendeu? E ele cantava. E estava ele, estava os artistas, todos traficantes. Entendeu? Tudo doidão. Então, eles falaram, porra, mas aí o Brasil, todo mundo vai querer morar no Brasil, o Brasil vai prosperar, vai vir indústria, vai vir shoppings, vai vir arranha-céus, vai vir tudo, infraestrutura, vai ter esgoto, vai ter água. E eles falaram, não, temos que manter o Brasil escravo. Então, a casa caiu, cabrão. Entendeu? E este serviço foi encomendado por quem? Pela máfia Faru, pelo bonitão, que não sai de Mônaco, que está cheio de capanga, que a polícia faz tudo para prender o cara e não consegue. Por quê? Porque ele não é idiota. Ele tem logística. Então ele falou, o material humano está muito difícil. Então ele fala com todo o jet set mundial. E aí, o que aconteceu? Qual é o problema? O que está pegando? Meu amigo, quem dedurou a gente é Augustin Carter. Com quem? Com todos os funcionários públicos em 196 países, que eles estão sabendo quem somos nós e o que nós fazemos. E eles disseram que o dono desta posição é o fornecedor de pó. Quem manda é o fornecedor de pó. É o senhor da branca, da espinha de peixe. É ele que manda. Se você tem acesso ao fornecedor, você não precisa de nenhum distribuidor. Você chega e diz, aí, quem é você? Eu sou o Porra Louca. Você é o Porra Louca aí? O que você faz? Você tem pó aí para vender? Quanto você quer? Eu quero saber se você tem muito pó. Tenho. Tem 500 mil toneladas agora? Tenho. Então, quanto você vai cobrar pelas 500 mil toneladas? Você entrega, ou seja, o cartel do Solis, o delivery, não é? Do Maduro. O cara chegava, transportava. Quem está vindo aí? É o exército com os tanques, com os caminhões, tudo cheio de pó. Você vai mexer? Você vai parar o exército? Então ele entregava, era o delivery. Aí o pessoal do exército começou a dizer, escuta, esse cara que fez a encomenda, eu nunca vi. Ele comprou na mão de quem? Na mão do maluco aí, que comprou 500 mil toneladas. Vamos roubar essa carga. Vamos dizer que essa carga foi presa pelas autoridades do país. França, Holanda, Inglaterra, Espanha, Portugal. Vamos dar banho. Ou seja, vamos tomar essa droga. E aí começou a bronca. Entendeu? Então, tudo que estava funcionando bem discretamente, tudo dentro de uma organização, desgringolou. Por quê? Porque todos os 196 países, os representantes de operadores da lei, advogados, serviço de juizado, porque o juizado, o advogado, ele fez um concurso, passou para juiz. Nunca vai ficar rico, porque ser juiz é o pior dos empregos, é a mesma coisa que trabalhar para o narcotráfico, tomar conta da boca. Não fica rico nunca. É preferível você se manter advogado, ser atravessador, criar dificuldade para vender facilidade. Olha, eu conheço aquele juiz lá
da Corte Supremo que eu pago e compro o alvará de soltura, você sai pela porta. É mesmo? É. Então, o fornecedor que morava em Miami e que ele e o enteado foram presos aqui no Brasil e que foram julgados pela segunda região, no Rio de Janeiro, e que foram sentenciados, ficaram guardados, foram encontrados em tonéis de piscina, de filtro de piscina, um monte de armas, de metralhadoras. Aí você vai e descobre que um alvará fajuto, feito pelo computador do gabinete do Alexandre de Moraes, feito pela infraestrutura do Supremo Tribunal Federal. Os caras saíram pela porta, os dois. Eles fugiram pela porta, como saíram vários, como saem até hoje vários. E que você pensa que o cara está lá guardado, está preso, mas ele recebeu um alvará. E quem otorgou esse alvará? O pletar, juízes. Eu pego e digo, olha, eu quero esse cara morto. Perfeitamente, excelência. Aí o cara parecia morto. Juiz. Ele mandava matar. Ele e o Alexandre, os dois coordenavam o escritório da matança. Tudo descoberto. Fazendas. Porra. E terra que você tem que arar, que você tem que pagar impostos. Dá lucro. Dá lucro, deixa a fazendinha lá. Aí você chega lá, um monte de lâmpada, todo mundo cozinhando, fazendo o fentanil, fazendo o cristal, fazendo o crack, fazendo a cocaína, ou seja, o decantamento. Eles recebem a matéria-prima, pasta de coca. E aí eles vão para o meio da Amazônia e declararam Belém capital da República Federativa do Brasil e deixaram a capital, a ex-capital Brasília, para o Xi Jinping, que se estabeleceu capital da China no Hotel Blue Tree. Por que ele não está na China? Porque a China está pegando fogo, está todo mundo morrendo? E ele diz que ele vai invadir o Brasil porque ele criou o software e o hardware que administra todo o sistema judiciário do Brasil e que todo mundo tem que seguir à risca o que está escrito e o que vem formatado por esse software e hardware da China, que não tem nada a ver com as leis brasileiras, que a hermenêutica, que a interpretação, que as sentenças são totalmente esdrúxulas, bárbaras, nada a ver com a Constituição brasileira. Receberam agora, por último, 3 bilhões de reais. E os caras estão felizes. Para que esses 3 bilhões de reais? Para pagar o rancho? Para pagar material? Para pagar alguma coisa? Não. É para os generais, brigadeiros e comodoros. E tudo isto com 60 agências de inteligência, fato, ato e circunstância, provas irrefutáveis. Então está todo mundo com o CPF fudido. E veio a tal da lei Magnificent, da lei IEPA, da lei RICO, antimáfia. E você diz, de onde veio tudo isso? Isso é universal. E quem trabalha com isso? 60 agências de inteligência. Mas quem pode fazer isso? Qualquer um. O Brasil, a Europa, qualquer um que se habilite. E quem faz isso depois pode tirar? Não, não pode tirar. Não tem como voltar atrás? Não, não tem como voltar atrás. Aí chegam
para o senhor Trump: o senhor pode perdoar, me tirar da lei Magnificent? Vamos fazer um acordo? Claro, meu amigo, eu te amo muito, você é muito simpático. Ô Biden, eu sei que você não é mais o Biden que tem aí um boneco, você já morreu há muito tempo, mas você foi pego com um default de 384 quatrilhões. Você botou esse dinheiro lá com a administração do BIS, do Agustín Carter, o mexicano cabrão, que faliu os cartéis do México, que faliu também com a Sheinbaum, que faliu com o Pepe da Colômbia, que faliu com o Maduro da Venezuela, que acabou com todos os 10 fronteiras secas com o Brasil e 7 no Caribe. E agora você está com quem? Está com esse que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva? Que ele viaja e ele tem um cartão de crédito que todo mundo se pergunta: mas como esse cara gasta tanto dinheiro do cartão de crédito? É sem limite, mas ele está comprando prédios, ele está comprando terras, ele está comprando fazendas, ele está comprando tudo na Europa, na África, tudo com cartão de crédito. Chegam em menos de 20 minutos com a conta de vocês, onde está o dinheiro de hoje, do dinheiro que vocês mandaram para tal lugar, para tal outro lugar, para tua sogra, para tua amante, que você pegou dinheiro vivo, esse dinheiro vivo foi para a casa de você tem uma kitnet onde você guarda dinheiro vivo. Tudo fodido. Você se movimenta e a gente vai atrás. A gente não, o satélite, a caixinha de sapato. Entendeu? Então, meu amigo, fudeu. Então você tem que soltar o Bolsonaro para vocês não morrerem rápido. Porque já eu estou fazendo o relatório. Então todos os cartéis do México, todos o senhor da máfia albanesa, porque não é só uma máfia albanesa, são várias. A Albânia foi o primeiro país a ser ateu. Eles mandaram todas as religiões. O então vivo Luiz Inácio Lula da Silva, como também os palestinos do Fatah, patrocinaram a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva e deixaram todo um dinheiro, e esse dinheiro serviu como base para eles estarem dentro deste planejamento de branqueamento, que agora todo mundo sabe que a administração no Brasil não é do Banco Central, é de Basileia, do Tratado de Basileia. Como não tem mais o Banco BIS administrado por o senhor Carter, Agustín, cabrão, mexicano, eles têm que botar o chinês. Então, eles têm que sair fora dos cartões de crédito americano. E aí eles dizem: bom, então todos nós entramos na Magnificent, já que nós entramos na Magnificent, não vamos operacionalizar com esses bancos, porque nós agora trabalhamos com bancos da China. Que lógica, hein? Pois saiba que a China, ela acautela todo o dinheiro do roubo em banco americano.
Vocês têm que entender que os russos acautelam todo o dinheiro em banco americano. A Europa toda acautela o dinheiro em banco americano. Então vem os confiscos. E agora que está de moda a lei Magnificat, vai acontecer com todo mundo. Entendeu? Vocês dizem que vai ter eleições em 2026 no Brasil, que esses 4 anos do senhor Trump vão passar? Você viu que esse analfabeto desse ucraniano que foi eleito presidente, ele está há mais de 4 anos e ele não é presidente? Temos deputado especial diretamente lá de Portugal, o deputado municipal Manuel Benninger, que é lá de Barcelos, do partido PPM. Tudo bem, deputado? Bom dia, bem-vindo ao Café com a Gazeta do Povo. Eu desde já agradeço o convite que me foi interessado para estar aqui neste vosso debate, nesta Gazeta com Café, e permitam-me um pequeno reparo. Eu não sou deputado eleito pelo Partido Popular Monárquico, mas sim pelo Partido Chega. Por isso, esse é o pequeno reparo. Legal. Correção feita, deputado. Queria que o senhor falasse um pouco desse segundo turno que teremos em Portugal. Depois me corrija se eu estiver errado, mas depois de 40 anos, o partido do senhor Franco Favorito chega com o candidato com muita força. A direita vai voltar a governar Portugal? Qual a expectativa desse segundo turno? Bom, há uma grande vitória que aconteceu neste último fim de semana, que foi a passagem ao segundo turno, como em Portugal se diz que é a segunda volta, do nosso candidato André Ventura. De facto, é um resultado histórico, contra os 50 anos do mais do mesmo, que é aquele centrão e o centrão de esquerda que sempre governou Portugal, e pela primeira vez temos um candidato de enorme competência, de enorme coragem, que é o André Ventura, que consegue rasgar de uma vez por todas este regime que existe há várias décadas em Portugal. E pós a noite eleitoral do domingo passado, nota-se exatamente os mesmos do sistema a apoiarem os mesmos do sistema. O que isto quer dizer é o centrão a funcionar como no Brasil. Mas o povo hoje em dia tem uma visão completamente diferente do que era no passado. Hoje em dia o povo já não obedece ao que os líderes do centrão dizem e vão, enfim, com consciência própria, com maturidade política e democrática, optar por uma solução, obviamente, mais patriótica, uma solução que olha mais para os interesses dos portugueses e, de facto, o André Ventura espelha muito bem esta nova realidade de Portugal. Eu recordo que Portugal tem hoje em dia cerca de 11 milhões de habitantes, em comparação aos últimos anos tem vindo a crescer a população, mas é fruto da imigração que está a ocupar um novo espaço em Portugal. A comunidade brasileira ainda é a comunidade maior em Portugal, por isso ocupa cerca de 5% dessa comunidade. É uma comunidade muito bem-vinda e bem recebida. Obviamente há caso aqui, caso ali, mas isso também há em qualquer lugar do mundo. Agora, a grande parte da comunidade brasileira em Portugal é muito bem recebida, mas o grande problema que se trata aqui não é, e quando a Ventura fala e fala muito bem, tem a ver com a comunidade do Indostão, por isso do Paquistão, da Índia, do Bangladesh, daqueles todos, dos istãos, dos muçulmanos extremistas, que desvirtuam por completo a nossa Europa e que tiram esta nossa identidade própria. E por isso isto não se trata nem de racismo, nem de xenofobia, trata-se de defesa dos nossos valores, da nossa cultura e, acima de tudo, da nossa pátria. A gente que está em Portugal, que vai atrás só por causa de um passaporte, que não está nem tem a vontade de aprender português, não fala português, não respeita a nossa cultura, não respeita a nossa religião cristã, e assim vai, e depois trazem as suas famílias, o agregado familiar vai atrás depois de uma dita invasão
e substituição populacional, e de facto isto há uma necessidade de alterar o status quo em Portugal, e de facto o André Ventura representa o que há uma necessidade de defesa dos valores de pátria, de moral, valores cristãos, e por isso estamos muito confiantes que esta segunda volta o André Ventura irá conseguir vencer as eleições presidenciais. Bom, vou passar a Jorge Serrão, que tem uma pergunta ao senhor, deputado. Deputado Manuel Beniger, prazer estar aqui com o senhor, o nosso Café com a Gazeta do Povo. Uma pergunta importante. Aqui no Brasil, a gente também vai ter eleição presidencial nesse ano, mas aqui é diferente. Aqui o presidente da República manda, desmanda, finge que pode, acontece. Aí em Portugal, o presidente da República tem um outro modelo de atuação, uma atuação mais restrita. Aí ele é chefe de Estado e não chefe de governo. Aqui no Brasil é chefe de Estado, chefe de governo, e uma confusão danada. Quais são os projetos? Como é que o candidato do Chega, o André Ventura, pode fazer a diferença na presidência da República de Portugal? Uma excelente pergunta. De facto, o regime em Portugal, que é o sistema semipresidencialista, não é como, porque há vários tipos de repúblicas, como todos sabem. Há a república como ao Brasil, que é muito idêntica aos Estados Unidos e à França. Depois há uma república à portuguesa, que é semipresidencialismo, que o presidente não governa, mas tem alguns poderes. E depois há outras repúblicas, como da Alemanha ou da Suíça. Então esse, de facto, nem é eleito por voto universal, é por um colégio eleitoral muito reduzido, mas esses são chefes de Estado da República que têm muito pouco poder. Em Portugal, de facto, o Presidente da República ainda tem algum poder, pode dissolver o Parlamento, pode vetar leis. Obviamente, a lei, se for vetada pelo Presidente, se regressar à Presidência da República, ao Parlamento Português, pode ser votado pelo Parlamento e a lei sancionada, mas nesses poderes mais limitados, não como no Brasil, o André Ventura irá fazer uma magistratura de influência. Obviamente que irá fazer a verificação direta sempre no Parlamento, fazer a pressão que pode fazer, digamos, a auscultação do povo e induzir essa vontade popular para que sejam leis, digamos, conseguidas no Parlamento português. Por isso há uma vontade enorme de sermos passados 50 anos, uma diferença das políticas em Portugal. Eu recordo que em Portugal muitas leis foram passadas no Parlamento e foram vetadas pela Presidência da República, presidências essas que são todas ou do centro-esquerda, ou do centrão, ou da esquerda. E porquê? Porque, de facto, ao vetarem, mantém sempre o status quo do mais do mesmo dos 50 anos que Portugal tem vivido. E André Ventura tem dito isso muito bem, que irá exatamente acabar com este lobby entre o centrão e a esquerda para que Portugal possa, digamos, ter uma nova esperança e uma nova realidade. A realidade é essa que já está em toda a Europa a mudar. Os movimentos patrióticos na Europa começaram em França, mas já estão na Hungria, já existe o chefe de governo na Hungria que também mudou, a Itália também mudou, por isso temos em Espanha o Vox, há um conjunto alargado na Holanda, por isso há um conjunto alargado de partidos políticos desta nossa família política que tem mudado este status quo do mais do mesmo, do socialismo que nada tem feito e pior, que tem levado a Europa, e neste caso Portugal, para problemas sérios económicos. Falando com o senhor aqui de Curitiba, seja bem-vindo aqui à capital do Paraná. Deputado, a gente teve em 2022, né, após 2022, um dos maiores êxodos do Brasil. Mais de 400 mil brasileiros deixaram o país para viver em outras regiões, em outros países, inclusive Portugal. Portugal hoje tem, 40% da sua população é estrangeira, né? E essa é uma questão, o êxodo dos países, como iranianos, ucranianos, venezuelanos, é gigantesco no mundo todo, né? Além dos brasileiros, claro. Como que vocês veem, até porque o partido a qual o senhor faz parte é um
partido que defende muito, né, a questão da limitação dos estrangeiros em Portugal. Como que vocês veem hoje essa situação? Até porque passa dos 600 mil brasileiros, né, vivendo em Portugal. E disse muito bem. Passa cerca de, enfim, há uma estimativa de 500 mil a 600 mil brasileiros, porque temos de meter aqui um fator. Há os brasileiros e há os luso-brasileiros. Há aquele brasileiro que tem um passaporte português, fruto de serem filhos e descendentes de portugueses e que são todos bem recebidos. Na sua grande maioria, como disse há pouco, o brasileiro em Portugal é muito bem recebido, acarinhado, mas não se trata só deste carinho. Aconteceu em Portugal nos últimos anos, fruto do Partido Socialista que governou ou desgovernou este país de uma maneira péssima, para não dizer de outra forma, que deixou entrar qualquer estrangeiro em Portugal. O que se trata aqui não tem a ver com nem xenofobia, nem com racismo, nem com outra coisa. Tem a ver com ordem. Entrava-se em Portugal, bastava ser turista, com passaporte, a dizer que ia passar lá uma semana e pediam a manifestação de interesse. Bastava pedir uma manifestação de interesse, que era um papel protocolar, e a partir daí estava esse dito turista em Portugal como já legal em Portugal, ou quase legal. E a partir dali desenrolava-se o processo, por isso a partir daí pedia-se a autorização de residência e entraram em Portugal milhares e milhares e centenas de milhares de estrangeiros sem sabermos de onde é que vinham, sem saber o seu processo, a certidão criminal, o registro criminal, se eram... Volto a lembrar que em Portugal já existe uma grande célula do PCC, por isso entraram em Portugal sem controle nenhum. Esse é que é o grande problema, por isso o que o André Ventura fala e fala muito bem, que há necessidade de regular a entrada das pessoas que entram. Não há país no mundo, nem o Brasil o faz, não permite, que eu conheço vários cidadãos portugueses que vieram trabalhar para o Brasil, mas para antes de trabalhar tiveram que solicitar o visto de trabalho. Por isso é a coisa mínima, é pedir um visto de trabalho, registro criminal e depois ter acesso. Assim se faz nos Estados Unidos, assim se faz na Austrália, assim se faz na Suíça e assim faz o português quando vai emigrar pela Europa. Não existe este de eu vou e fico e depois vamos ver. E principalmente em Portugal, que entraram este grande conjunto de indostânicos que, como eu disse, vão para lá sem referências nenhumas, sem registro criminal, não sabemos do paradeiro, de onde é que eles vieram, e chegam a Portugal e depois, passado uns tempos, pelo seu reagrupamento familiar, trazem as mulheres e os filhos, sabendo nós que grande parte destes indostânicos são muçulmanos, que têm várias mulheres, por isso trazem um conjunto alargado de gente que depois não trabalham e vivem dos subsídios portugueses, que é o grande problema. Nós temos idosos em Portugal que trabalharam a vida inteira com parcos recursos económicos e de sobrevivência e vêm estes estrangeiros, ditos estrangeiros, que não vêm nem para produzir, nem para acrescentar mais-valia à nossa Europa, à nossa cultura europeia e muito menos à portuguesa. E a primeira coisa que solicitam exatamente é o apoio à habitação, apoio à sobrevivência, apoio aos filhos, e isso é que é o grande problema. E acontece exatamente até com os filhos de portugueses, dos jovens portugueses, que os pais trabalham e quando querem meter os filhos em escolas, não os conseguem meter. Porquê? Porque à frente dos filhos estão os estrangeiros, esses do Indostão. Mas as pessoas perguntam, mas porquê é que os estrangeiros estão à frente? Porque há uma lei portuguesa que protege, obviamente, os mais com maior dificuldade e põe à frente na escola os filhos dos desempregados. Ora, como os estrangeiros que estão em Portugal, grande parte deles, quando chegam lá, são desempregados, os filhos desses estrangeiros passam à frente nas escolas, à frente dos filhos portugueses, entram no grande problema da saúde em Portugal, que colapsou nos últimos anos, fruto deste mais de 1 milhão e tal de estrangeiros que estão em Portugal. Por isso, há um problema real e que não nada tem a ver com um problema de xenofobia, de racismo, que nós sempre fomos um povo de imigrantes, sempre fomos um povo que bons acolhemos sempre os estrangeiros de uma maneira fantástica, não temos esse problema. Temos um problema com pessoas que querem se apoderar ou aproveitar de uma estrutura que foi montada por socialistas e que não souberam desgovernar Portugal dessa maneira
E houve gente, obviamente, no mundo inteiro. Essas redes de tráfico internacional aproveitaram-se, viram essa lacuna na lei portuguesa e entraram aos milhares em Portugal. Essa é que é a grande realidade e, por isso, há uma revolta generalizada em Portugal contra estas antigas medidas socialistas que agora não se mitigaram, mas, no entanto, continuam a ter. Porquê? Porque o atual Presidente da República não promulga leis que foram aprovadas no Parlamento para que estas leis pudessem ser muito mais mitigadas. Bom dia, deputado. Obrigada pela participação com a gente aqui no Café com Gazeta. Deputado, só para fazer uma breve contextualizada sobre as eleições. Quando a gente olha para a eleição do Chile, por exemplo, a esquerda ficou em primeiro lugar, mas o segundo lugar foi um candidato de direita, o terceiro, quarto e quinto também foram de direita e por isso os votos migraram e elegeram então a direita no Chile. Quando a gente olha para Portugal, a gente vê que é a primeira vez em 40 anos, né, como colocado, que vai ter a segunda volta, o segundo turno em Portugal. A direita, representada por André Ventura, está com mais ou menos 23% dos votos. O terceiro colocado é o João Cotrim, salvo engano, e ele está com 22% dos votos, ou seja, uma grande quantidade de votos. A minha pergunta é, para onde devem migrar esses votos? Tendo em vista que, diferentemente do Chile, João Cotrim, ele não declarou apoio para o André Ventura, ele representa a Iniciativa Liberal, né, que não é de direita declaradamente, então tem valores ali de esquerda, que defende mais o progressismo dentro da pauta da Iniciativa Liberal, e o João Cotrim já disse que não quer ver André Ventura eleito. Qual que é a esperança de ver essa migração de votos indo para André Ventura para que a direita vença as eleições em Portugal? Outra excelente pergunta, eu agradeço desde já. De facto, o Cotrim Figueiredo não teve 22, teve 16% de votos, por isso candidatou-se também às eleições presidenciais, e depois há um candidato que era apoiado pelo governo, pelo PSD, como se fosse no Brasil um PSDB, que teve 11% de votos. Foi uma derrota muito pesada para o governo, para o primeiro-ministro Luís Montenegro, mas como respondendo à sua pergunta, o Cotrim, que teve 16% de voto, mas o seu partido originário, que é a Iniciativa Liberal, é um partido que ronda aos 7% de votos. E hoje em dia, de facto, o povo, o eleitorado, já não vota como aos cordeiros, já não vai como ao rebanho atrás do pastor. Já começa a pensar, fruto também destes programas como o vosso, que é de espaço aberto, que já não tem os moldes de uma Globo, de uma RTP, que temos os jornalistas, obviamente, enfim, amarrados ou abraçados com o regime. Por isso, esta liberdade da internet traz-nos também pensamento livre. E o povo, hoje em dia, vota na sua consciência. E, por isso, e fruto disso é o André Ventura. André Ventura vem até vem de um PSD antigo, por isso ele também já foi militante do PSD, fundou o Chega e fundou esta grande onda em Portugal, que é fruto também de partidos irmãos europeus. E conseguiu, e até o Chega tem 23%, por isso ele mais ou menos fidelizou o seu eleitorado, mas consegue sozinho, sem este lobby partidário de outros partidos do Centrão e sem o lobby também de grandes empresários e de mais ninguém, por isso é uma vontade política, uma onda nova de esperança em Portugal, consegue romper esta antiga, as amarras de poderes do Centrão. E, de facto, esta segunda volta vão ser difíceis, todos nós sabemos que sim. E porquê? Porque mesmo estes partidos ou estes candidatos que foram na primeira volta, que eram dito do centro, ou dito da direita, ou centro-direita, que é o Cotrim Figueiredo, o Marques Mendes, que é do PSD, que é do governo, um género, um PSDB, o Almirante Gouveia Melo, que foi como independente, mas também era deste espectro político, e por isso o André Ventura, são todos de facto direita, centro-direita, mas ninguém quer dar o apoio direto a André Ventura. E sabem porquê? Porque se derem o apoio direto ao André Ventura, o André Ventura ficará como o grande líder português da direita portuguesa. E eles não querem isso, obviamente que sim. Por isso, a estratégia destes líderes, deste centro-direita ou do centrão, é não darem o apoio direto. No entanto, as sondagens dão que o povo irá votar de uma maneira mais expressiva em André Ventura na segunda volta.
Se vier a ganhar, de facto, será um excelente resultado. Já o foi no domingo passado, de passarmos à segunda volta, mas vai ser uma eleição muito difícil. No entanto, estou convencido que os novos tempos se preparam para Portugal para novas governações. Muito bom para conversar com o senhor, até para entendermos melhor esse momento que vive Portugal, não só eleitoral, o senhor falou também da questão imigratória, de antigos governos, tudo. Vou ser muito sincero, deputado, já que não dá para eleger Abel Ferreira, vamos de André Ventura, que está tudo certo. Valeu, deputado, até a próxima, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. Olá, eu sou a Rossana Bittencourt, da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada! Bom, na descrição dessa transmissão, hoje, lá na descrição da transmissão, ou seja, essa aqui que nós estamos aqui mostrando, tem um link e fala sobre o Mestrezinho 1949, certo? Aqui, essa página é exatamente, para quem não assistiu eu falando sobre isso. Eu sou afiliado do Mercado Livre. O que quer dizer isso? Eu não tenho loja, isso aqui não é uma loja minha, não. Certo? Isso aqui é que o Mestrezinho, eu configurei, né? Com os links e criei essa página aqui, certo? Lista, é uma lista. Tem aqui, ó, tem aqui 100 produtos. Eu vou abrir aqui num produto aqui, por exemplo, eu vou abrir isso aqui. Vou clicar aqui, ó, certo? Por exemplo, deixa eu ver aqui. O que foi que aconteceu aqui? Vou tornar, clicar. Para você ver. Aqui na descrição aqui não tem nada a ver com a descrição da transmissão. Vamos supor que esse produto aqui é o smartphone Motorola Moto G15, 256 GB, 12 GB de RAM e câmera 50MP com AI e Night Vision, bateria de 5200, Mactela FHD mais 6.7, como super brilho, NFC. Bom, pois não. Então aqui, você vê o preço aqui, ó, desse celular, com 256 GB, por apenas R$ 798,90. Como você sabe, tem aqui estoque disponível, quantidade, uma unidade. Comprar agora. É só comprar agora, primeiro adicionar ao carrinho e comprar, certo? Normalmente é uma venda com cartão, certo? Cartão de crédito. Então, é isso aqui. Eu vou retornar aqui. Quando vocês entram lá na descrição, quando clica, sai isso aqui, ó. Aqui tem 100 produtos.
Eu vou rolando aqui. Ó, 100 produtos. 100 produtos. Vou colocar aqui no número 2. Olha. Aqui são pessoas, né, fazendo a propaganda aí das roupas. Olha a mochila. Bem, vou aqui no 3. No 3. Tudo isso aqui, notebook, tablet, etc, etc, etc. Vamos clicar aqui no 4. Nas próximas vezes eu vou falar que sempre que tem um link. Aqui tem 5, 6, 7. 5. Olha. 5, 6. Ok? E o 7. Tá aqui. Vamos retornar e encerrar. Deixa eu ver aqui. Só câmera. Portanto, meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. Bom dia, boa tarde, boa noite ao planeta Terra, especialmente aos meus amigos e amigas patriotas. Fui!